Você está no Duas Saídas. Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais uma edição do seu podcast sobre o basquete nacional. Comigo, Fábio Toledo e Lucas Guanais. Saudações, Guanais. Saudações, senhoras e senhores, vamos juntos para mais um episódio e eu vou falar uma coisa que eu sempre deixo para o final e muitas vezes eu esqueço, que é para você que está nos ouvindo seguir o Duas Saídas em todas as redes sociais. Por que eu digo isso? A maior parte do nosso público vem do Twitter, que é onde somos mais ativos. E por mais que eu acredite que isso não passe de polêmicas vazias, a situação que está acontecendo, mas vai que, né? Vai que um dia a gente acorda e o Twitter foi de Americanas, né? O Twitter, né, acordou embaixo da terra, alguma coisa assim. Então, segue a gente no Insta, segue a gente no TikTok, YouTube e Spotify. Então, nem se fala, se vocês estão nos ouvindo, vocês estão em uma dessas duas plataformas, mas entra no nosso canal do WhatsApp também. Se intera aí para não perder o nosso conteúdo, caso nossa principal plataforma diga adeus. Não vai acontecer, tá? Mas o seguro morreu de velho. E também já aproveita e dá os 5 estrelas no Spotify, curte esse vídeo no YouTube e vamos que vamos. E vem com a gente agora, né, para essa mais uma edição do podcast e que hoje tem sempre, claro, aí a presença dos brasileiros pelo mundo, tem a convocação do 3x3 pro pré-olímpico, né, do masculino e do feminino, tem LBF, CBB, brasileiro CBB, o que pouco que aconteceu, tem Final Four de Champions League Américas e, claro, muito NBB nessa última semana de jogos. E a gente começa, Guanais, falando então dos brasileiros pelo mundo. Não tem como não ser diferente. Vamos falar novamente, né, assim como a gente falou na última semana, de Camila Cardoso. Só que agora a diferença é que Camila Cardoso é campeã da NCAA com South Carolina e, inclusive, eleita, né, a melhor jogadora da final, que tinha, né, como adversária uma atleta que dispensa comentários, né, Guanais? Estava ali enfrentando ninguém menos do que a Caitlin Clark. No final das contas aí, Camila Cardoso se destacando mais uma vez. Camila Cardoso destruiu nos Estados Unidos. Ela conseguiu um feito que nenhuma pessoa brasileira havia conseguido até então, de ser MVP do Final Four do torneio universitário norte-americano de basquete, seja no masculino, seja no feminino. A Camila Cardoso fez uma partida, né, conseguiu ali uma estatística de 15 pontos, 17 rebotes e 3 roubos de bola na partida contra Iowa, que é o time... Né? 3 tocos, isso, melhor dizendo, que é o time que é a universidade da Caitlin Clark. Qual que era o panorama desta final? O time da Camila era melhor, tá? O time da Camila tinha um elenco mais interessante, mais profundo, e o Iowa, a Universidade de Iowa, que era a principal adversária, tinha ali menos jogadoras aptas a jogar, uma rotação muito pequena, inclusive, é um time que praticamente não mexe, quase todas as jogadoras lá jogam 40 minutos, mas uma dessas atletas era a Caitlin Clark. A Caitlin Clark, a gente falou dela nos últimos episódios, mas eu, reescutando, achei que ficou até um pouco sem contexto. A Caitlin Clark, ela é uma armadora, uma ala armadora, que ela tem tudo para ser o grande nome do basquete norte-americano pelas próximas décadas. Ela é a recordista de pontos, de assistências e de bolas de 3 pontos do basquete universitário norte-americana. Ela é uma mistura de Stephen Curry com Luka Doncic, é um negócio impressionante. O Luka Doncic, na última semana, foi entrevistado, perguntado sobre ela, e ele falou com todas as letras que ela arremessa melhor que ele. Ela é um talento geracional. Ela fez o interesse norte-americano no basquete universitário feminino aumentar exponencialmente, tá? Claro, existe todo um processo para a gente ter chegado nesse ponto, tá? Não é que ninguém assistia e de repente a gente assiste por causa dela. Mas como o episódio hoje vai ficar muito longo, eu não vou entrar tanto assim nessa parte histórica, mas ela tem tudo para ser ali, talvez uma das principais jogadoras da história. O hype é nesse nível. E a Camila Cardoso foi lá e falou: você me MVP contra você. É isso. E foi muito interessante, porque a Caitlin começou absurda, ela fez 18 pontos no primeiro tempo, e aí foi bem melhor marcada na segunda etapa, e fez só 3, 4 na reta final. E a Camila não. Assim, a Camila é uma força da natureza muito grande, ela tem uma vantagem física contra todas as adversárias no basquete universitário norte-americano, e vai ter
essa vantagem física contra 90% das adversárias dela na WNBA também, né? Ela já tinha vencido esse torneio em duas temporadas atrás, né? Mas não tinha a mesma importância que ela tinha hoje dentro do time, ela era muito mais nova. E, cara, esse jogo, eu falei de como a Caitlin Clark levou audiência para essa partida. Vou pegar alguns números aqui para vocês. Foi um recorde de 18,7 milhões de espectadores só nos Estados Unidos. 18,7 milhões num país tão grande, o que isso quer dizer? Bom, isso quer dizer que foi o jogo de basquete mais assistido nos Estados Unidos desde 2019. Não foi o jogo de basquete universitário mais assistido. Não foi o jogo de basquete feminino mais assistido. Foi o jogo de basquete. Sabe o título do Milwaukee Bucks? Sabe o título do Lakers na bolha? Sabe quem ganhou ano passado? Sabe o Nuggets ano passado, com o Jokic batendo todo mundo? Pega todas as séries, todos os jogos, nenhum teve uma audiência maior do que a final do basquete universitário feminino. E foi neste jogo de recorde de audiência, com literalmente todos os holofotes voltados para essa partida, que a Camila Cardoso fez o que fez. Semana que vem é o draft da WNBA. A Camila Cardoso confirmou o nome dela no draft. Ela estava cotada para entrar no top 5, né? Para ser a quarta escolha. Já tem pessoas que colocam ela no top 2. Tem perguntas dos nossos ouvintes sobre isso, e aí eu vou falar um pouquinho mais dessa disputa mais pro final do programa. Mas, Fábio, eu acho que a gente não tem a dimensão, até pelo fato do basquete universitário no Brasil, a gente não dá a mesma atenção, né? Não tem o mesmo hype. Feminino, então? Feminino, então nem se fala, mas eu acho que vai demorar um pouco para a gente ter noção real, o impacto real que foi a Camila Cardoso fazer o que fez nesse estágio de audiência e interesse no mercado norte-americano. Não tenha dúvida, né? É até difícil, né? Muito difícil de ter essa noção agora, né? Eu acho que a gente talvez tenha um pouco mais de ideia. Lógico que do que aconteceu nesse domingo é uma coisa, e o que vai acontecer posteriormente com o draft, né, e a Camila na WNBA é outra, mas eu acho que a gente vai começar a ter um pouco da noção do tamanho da Camila, até a nível internacional, quando acontecer o draft. E aí a gente vai ver, né? Eu acho que a gente vai ver, não, a gente vai ter a certeza, né, de que a gente está falando aqui de uma atleta que... Você já falou da Caitlin Clark ser um nome geracional pro basquete dos Estados Unidos. Acho que dá para dizer o mesmo da Camila Cardoso pro basquete nacional, pro basquete brasileiro. É claro, até porque foi muito engraçado, cara, como no Twitter a bolha do basquete abraçou, tá? Mesmo os perfis de NBA e tal, todo mundo que acompanha basquete no Brasil e produz algum tipo de conteúdo abraçou, principalmente essa reta final da Camila na W. Na W não, na NCAA, no WNCAA, né? É W também. Mas muita gente falou, putz, a gente vai ter uma atleta no topo do mundo do basquete norte-americano e não sei o que, olha como isso é bom, como isso é legal, é inédito. Opa. Aí não. Porque, e isso é muito interessante, porque, cara, é importantíssimo isso, a gente voltar a ter uma grande estrela, uma grande atleta de nível top mundial, mas não é a primeira vez. E é bom, né? A questão é o momento, né? O momento de popularização do basquete norte-americano, globalmente falando até. Exato. E assim, eu não vou falar de Hortense, Magic e Paula, porque é chovendo molhado, mas vamos pegar só a época de WNBA, né, a gente teve a Janete, nas primeiras edições de WNBA, que surgiu na década de 90, a Janete foi MVP, campeã, e o Descambau a 4. Depois, no início dos anos 2000, a mesma Érica, agora que tá no SESI, ela foi All-Star, né, e mais de uma vez, inclusive. Então, a gente já teve atletas nesse patamar, só que faz tempo, né, por mais que a Érica tenha jogado em 2012, 13, eu não lembro o ano certinho, o último ano dela na WNBA, eu não lembro agora, mas o auge dela foi lá no começo da década, então faz quase 20 anos, no começo do século, perdão, faz quase 20 anos. Então, é muito importante a gente sempre reverenciar as nossas ídolas, nossos ídolos no masculino também, mas tem que sempre surgir novo, né? A torcida é cíclica, o interesse se modifica, e a Camila tem tudo para ser esse rosto. Que pena que o Brasil não pegou Olimpíada. Que pena que o Brasil não pegou Olimpíada. Mas até por isso, até pelo pré-olímpico, ficou claro, né?
A Camila chega com uma expectativa muito grande, com potencial de sim sentar na mesma mesa desses nomes que a gente mencionou, mas tem muitas coisas que ela ainda precisa aprimorar. A gente viu no pré-olímpico ela jogando contra profissionais, né? Como que ela leva muita vantagem física, ela tem visão, ela tem posição, mas é um jogo um pouco mais cru ainda. Né? Um jogo ainda um pouco com menos malícia, um jogo um pouco com menos experiência mesmo. E tenho certeza que na WNBA vai a tendência a adquirir um repertório muito grande, continuar na seleção também, no ciclo olímpico, já pensando em 2028, em Los Angeles, tem tudo ali para ser, de fato, a grande rosto, a grande estrela do basquete brasileiro, que também acaba ajudando a elevar Stephanie Soares e Damiris Dantas, né, que também vão jogar a WNBA. Sim, e no caso da Camila, acho que tem um ponto bem interessante nisso, que é o fato dela ainda estar na NCAA. Tem um caminho ainda para percorrer, ela na NCAA, chegando na WNBA, a tendência é o crescimento ainda dela. Né? E a gente já vê essa capacidade que ela tem diante das atletas profissionais aí, né? Como a gente viu na seleção brasileira, a tendência é ela ganhar uma casca na WNBA que vai fazer ela crescer ainda mais, né? E eu acho que esse é um ponto chave aí, né, para Camila, até pensando no nosso próximo ciclo olímpico, né, dela ser uma jogadora chave, fundamental para as ambições aí da seleção brasileira. Toda a nossa torcida para Camila, parabéns mais uma vez pelo título, pelo MVP, e foi MVP do Final Four, na verdade, não foi nem só da final, para mostrar realmente a importância dela, e foi muito engraçado acompanhar a repercussão gringa, né, porque todo mundo falava, Caitlin Clark e tal, e você viu os tweets de jornalistas americanos, de comentaristas, era o povo falando, teve um que foi muito bom, não lembro quem acabou colocando isso, falou que ela no garrafão parecia alguém dirigindo um trator no meio de uma creche. Não, é um negócio impressionante, assim. Depois o Magic Johnson fez um tweet bem grande elogiando apenas a Camila. Foi realmente impressionante. E vamos ficar de olho, porque tem o draft da WNBA logo mais, e a gente vai trazer, claro, a posição que ela vai ser escolhida, porque aí, a questão da Camila agora não é nem em si vai ser escolhida, né? Como a gente tem passado pelo draft da NBA nos últimos anos. É em que posição do top 5, é basicamente isso. Sensacional, Camila Cardoso seguindo fazendo história, né, no basquete norte-americano, no basquete mundial. Já que a gente está falando de jovens, de renovação no basquete brasileiro, vamos falar de alguns deles agora, Guanais. Vamos falar do Juan, que estava jogando na G-League, né, estava jogando no Capitanes, né, do México, e vai seguir no México, né, vai jogar na Liga Mexicana agora. Ele ficou no México, Fábio Toledo, foi contratado pelo Venados de Mazatlán, equipe mexicana que disputa a Cibacopa, que é uma das ligas, né, do México. Ele saiu da cidade do México, né, onde estava a sua equipe na D-League, e foi para essa cidade chamada Mazatlán, que fica em Sinaloa, ali na região noroeste do México. É longinho. Por mais que a cidade do México esteja mais ou menos no meio, mas México é grande, é bem longe realmente. E ele já estreou, Fábio. Ele estreou no sábado, na derrota do Venados de Mazatlán para os Tioneros de Guaymas. Aí ele jogou por 18 minutos, fez 6 pontos e pegou 3 rebotes. O brasileiro Juan Miranda. Então, já teve aí sua primeira oportunidade. É um time que tem muitos americanos, tá? Na verdade, são 5 americanos, ele, um búlgaro e um mexicano. Que beleza. Basicamente tem um mexicano. Então, vocês reclamam do nível do limite de estrangeiro aqui no Brasil? Olha só que beleza. Tem um mexicano lá, o adversário tinha mais, o adversário tinha quatro mexicanos. Mas, enfim, o Juan já estreou, a temporada está no final, né? A Cibacopa é uma liga que vai até o mês de junho, se eu não me engano, então até o final da temporada mesmo, como a gente está acostumado. É um movimento semelhante a Mãozinha e Alexei em níveis diferentes de basquete, mas são movimentos para realmente você não ficar parado nessa reta final, ainda mais considerando que a equipe deles, né, de League, não conseguiu playoffs. Então, que legal que o Juan, está jogando, conseguiu um novo time que consiga aproveitar, manter ritmo, se desenvolver nessa reta final, porque, bem ou mal, é outro nome que corre bem por fora, também pensando em pré-olímpico,
mas que tá na briga, tá na corrida, né? Deve, mais uma vez, estar na lista dos 21 nomes, 22 nomes, sei lá quantos o Gustavinho vai chamar na prévia, e é bom que chegue todo mundo em alto nível, e pensando também no futuro, no próprio atleta, que legal que ele conseguiu mais esses 2 meses, 3 meses de basquete. Você sabe a distância de Mazatlán para a Cidade do México? Ah, não. 1.000 quilômetros. Ô, rapaz, longinho. É o que? É um Rio de Janeiro, Curitiba? É mais ou menos isso. Acho que não foi de ônibus não, né? Ah, espero que não. Aí é duro. Dando sequência nos brasileiros mundo afora, a gente foi para os Estados Unidos, voltamos, agora descemos para o México e vamos voltar para os Estados Unidos, Guanais. Vamos falar do Mãozinha, que segue na NBA, né, e segue impressionando, inclusive, né, a comissão técnica do Memphis Grizzlies. Exatamente, ele conseguiu, né, mas aquele contrato de 10 dias, fez algumas grandes partidas, né, o Memphis aos poucos na temporada já estava com muita gente lesionada e foi descansando os outros ainda, né, e com isso Mãozinha foi ganhando mais e mais espaço, mais e mais minutos, para vocês verem, ele fez desde o nosso último podcast, que foi no dia 31, né, ele fez 2 jogos, ele fez um jogo contra o Detroit Pistons, em que ele atuou por 30 minutos, conseguiu 17 rebotes, 17 pontos e 9 rebotes, e depois ele fez um jogo contra o Philadelphia 76ers, que aí sim é um time qualificado na NBA, Detroit Pistons é outro time horrível, o Philadelphia é outro time bom na NBA, que contou com o retorno de Joel Embiid, que era um dos principais cotados a ser MVP esse ano, é um dos principais pivôs da liga, e ele atuou por 36 minutos, fez 13 pontos, pegou 11 rebotes. Eu prestei bastante atenção, Fábio, nesses jogos do Mãozinha, peguei todos os lances que ele arremessou, todos os lances que ele participou, na verdade, mas falando principalmente dos arremessos. Ele tá jogando em basicamente 2 jeitos, tá atacando de basicamente 2 jeitos. Pegar a bola depois de situações de pick and roll que forçaram trocas, pegar de frente para a cesta e bater do perímetro para dentro. Nisso, ele fez uma jogada que ele foi para cima do Embiid, ele queria enterrar em cima do Embiid, mas o Embiid acabou desviando a bola, seria talvez aí não, o maior né? lance. Aí também não, né? Não, mas seria, se entrasse, seria acho que o maior lance do basquete brasileiro na NBA em muitos anos, Ou ele fica do lado oposto onde tá a bola, então se o time tá atacando todo do lado esquerdo, com os armadores e os alas lá fazendo as trocas, fazendo os pick and rolls do lado esquerdo, ele tá lá do outro lado, que a gente chama de lado frio do jogo, na zona morta, plantadinho, esperando para receber a bola e arremessar de 3 pontos. E veja só, ele tá com aproveitamento de 50% nesses últimos jogos. Lembra que eu falava sempre, né, que ele só ia conseguir se manter na NBA se o arremesso fosse minimamente confiável? Bom, tá sendo. Ele recebeu elogios do treinador do Memphis também, que falou que aquela história que falamos no episódio passado, ele tá se matando a cada lance, se jogando em cada bola, porque quer agarrar essa chance, conseguir um contrato, chamar a atenção, e eu acho, aí no puro achismo, mas pelo retrospecto, pela experiência que a gente já tem assistindo basquete há um bom tempo, que isso ele já conseguiu. Mãozinha não deve ter problemas em conseguir uma chance de jogar uma Summer League, ali em agosto, setembro, não deve ter chance de impressionar algum time, de fazer treinos nos times, quem sabe pegar um contrato two-way ou um contrato mínimo, alguma coisa assim ele pode sim conseguir, ou voltar para a D-League em alguma equipe afiliada a outra da NBA. Mãozinha tá chamando atenção, e muita gente inclusive pedindo ele como peça fixa na seleção brasileira. Vejam só o que 7 jogos não fazem com uma pessoa, né? Que a presença na NBA já não vira a cabeça das pessoas também, Guanais. Pois é. E assim, é um jogador que dá pra contar, né? No próximo ciclo olímpico, principalmente. Né? Não, e nesse, a gente tem sempre que lembrar que existem vagas de pivôs abertas. Uhum. É só a gente lembrar que na Copa o Felipe dos Anjos foi para ganhar experiência e não entrou em quadra. Então, Lucas Dias teve uma atuação muito ruim até os 2 últimos jogos. E a gente vê, né, essa posição de pivôs, os que vão bem, inclusive, no NBB, por exemplo, né, a nível internacional, sofrem. Né? Então, assim, espaço tem, ele mais um que vai estar na lista do Gustavinho, então, espaço tem, qualidade para isso, aparentemente também, é uma possibilidade.
E agora a gente, enfim, cruza o continente, né? Vamos para a Europa, onde o Alexei Borges também já fez o seu debut, né? Assim como foi com o Juan na Liga Mexicana, o Alexei na Liga Alemã. Pois é, e lembra que o time dele só perdia? Alexei estreou e o time ganhou, rapaz. Olha só. Já mudou, Alexei, né? Já mudou a cara do time. Pois é, Alexei jogou na sexta-feira, né, pelo Kreuzheim Merlins, atuou por 21 minutos, fez 11 pontos, deu 3 assistências, pegou um rebote. Então, já teve um espaço legal já o Alexei, o time já ganhou, também teve o seu espaço já na Liga Alemã. Vamos ver, vamos acompanhar esses próximos jogos, a gente vai informando para vocês também. Eu confesso que eu não vi, tá? Eu não sei como é que foi esse jogo dele, eu só sei os números. Mas que legal, né? Ele já conseguiu reverter uma vitória, pelo menos, pro time dele. Agora, para encerrar os brasileiros pelo mundo, a gente vai para a Espanha, né? Para falar da trajetória que segue excelente do Marcelinho Huertas, né? Que segue como destaque pelo Tenerife. Exatamente, o Marcelinho... Ele bateu recordes nos últimos jogos, né, dele nas últimas semanas. A gente já tinha mencionado isso para vocês. E nesta semana ele fez mais um jogo de casual de 21 pontos e deu só uma assistência, o que é muito estranho, né? Fominha, pros padrões. Fominha. Gostou de pontuar. Aprendeu depois de 40 anos. Gostou de pontuar, Marcelinho Huertas. Mas segue em destaque no Tenerife, na vitória contra o Basquete Girona, mostrando aí que a fase tá boa. Claro, outros nomes jogaram, tá, gente? A gente tem ali Rafa Luz, a gente tem Dikembe, a gente tem Mumford, a gente tem uma galera que tá jogando em outros lugares, mas até o próprio Caboclo. Mas a gente tá falando dos maiores destaques já no clima de pré-olímpico. Até para permanecer na Espanha, vamos falar, a gente já tá falando dos jogadores dentro de quadra, agora vamos falar do treinador, né? Porque Bruno Saviani foi eleito treinador do mês na Leb Ouro. Então, ele está treinando o Real Betis na Leb Ouro, que é a segunda divisão do basquete espanhol. O Real Betis é um time de primeira, né? Foi até uma certa surpresa quando caiu ano passado, então tá fazendo um trabalho aí para quem sabe conseguir retomar um espaço na primeira divisão. E o Bruno Saviani ganhando experiência, ganhando notoriedade também lá fora. É um cara que surgiu, né, Fábio, aqui no Brasil com uma grande expectativa, com ideias interessantes, tal, ali sendo o rosto de uma nova geração, mas que no final das contas ele não conseguiu treinar equipes com resultados memoráveis. Ele pegou um Brasília decadente, né, em termos administrativos, financeiros e com uma debandada de jogadores. Aquele outro Brasília ainda, né? Aquele outro Brasília ainda. Depois foi pro Corinthians bom, é o Corinthians, né? Problemas e dificuldades temporada a temporada. E realmente não chegou a engrenar aqui no Brasil, né? Então foi para a Itália, né? Foi para a seleção como assistente, agora tá aí no Betis. Tomara que consiga, o Brasil precisa disso também. Tomara que ele consiga grandes resultados com o Betis, que no momento, né, até não tá numa grande campanha assim na Leb Ouro. É um time que tá em 9º lugar, com 13 vitórias, 15 derrotas, mas fez uma arrancada legal nas últimas semanas, tá subindo, tá melhorando e tá brigando aí para pegar playoff e quem sabe um acesso. Seria muito interessante, muito legal pro Saviani e pro basquete brasileiro, porque a gente tem, né, aquele estigma do treinador brasileiro não dá certo lá fora em praticamente todo esporte, talvez o vôlei seja uma exceção. Mas no resto é meio complicado. Os brasileiros não conseguem se dar bem, que o Bruno Saviani ajude a reverter um pouco essa marca, essa chaga, né, no basquete brasileiro. Encerrada então a viagem pelo mundo aí com os brasileiros, vamos agora falar de pré-olímpico do 3x3, porque a seleção brasileira teve as suas convocações, né, tanto o feminino como o masculino, foram convocados, o feminino pela técnica a Rafaela Bauerfeld e o masculino com o Thiago Dessor de Guanais. Pois é, vamos lá, né? A gente tinha falado da lista prévia semanas atrás, vamos para a lista final. São 4 convocados em cada naipe, né? 3 jogam, 1 fica de reserva. No feminino temos Tainá Silva, do Sodier Mesquita, Luana Batista, do Sampaio, Vitória Marcelino, a Vitória do César Araquara e a Clarissa, do Corinthians. No masculino temos o Daniel Von Haidin, do Cerrado, o Matheus Parcial, do São Paulo DC, que é uma equipe de 3x3,
Mesma equipe do André Ferros, também convocado. E o Léo Branquinho, do Praia Clube, fechando a convocação masculina. Chama a atenção, Fábio, principalmente no feminino, que são nomes dos 5x5, né? Sem dúvida, né? Tem a Tainá Silva aqui no 5 contra 5, não é convocada, foi convocada pro 3x3. Pois é. Para esse pré-olímpico. Uma atleta que a gente até mencionou na última edição, né? Que no 5 contra 5 estava jogando lá na Liga Adriática, foi campeã e MVP. Tem Vitória Marcelino, que vai ser destaque também na nossa parte da LBF também. É uma atleta que tem sua qualidade ali na ala. Clarissa dos Santos, uma das veteranas aí do basquete nacional. Já tem história, né, na seleção do 5 contra 5, agora defendendo o 3x3. E a Luana, que é um dos homens menos badalados aí dessa seleção. Eu tenho uma boa expectativa, viu, por esse time. Fico aí, né, no questionamento, né, se não poderia buscar uma armadora, né, para ajudar o time nessa função, porque, por exemplo, a Tainá é uma jogadora que tem uma explosão, né, tem capacidade de infiltração, a Vitória também tem um bom chute, Clarissa no garrafão. Para mim, acho que ficou faltando aí uma armadora, né, uma jogadora mais baixa ali para ajudar a equipe, mas tenho uma boa confiança nessa seleção que vai estar, né, que vai jogar, né, o pré-olímpico lá no Japão, em Utsunomiya. Vai enfrentar no seu grupo, no grupo A, né, com Alemanha, Japão e Áustria. E no grupo B, e aí, né, Brasil ganhando no grupo A, enfrenta os times do grupo B, com Canadá, Holanda, Austrália e Quênia. De fato, é curioso, né, essa questão do 3x3 do feminino ter muitas do 5 contra 5, mas isso é de praxe já, né, na seleção brasileira. E do lado do masculino, o Guanais, tem alguns desses nomes aí, acho que não estavam na pré-lista, ou estavam? Eu não lembro do Matheus. Eu não lembro do Matheus também. Mas todos os outros estavam. Mas de qualquer maneira, a gente vê no 3x3 masculino, né, que com o São Paulo DC e o Praia Clube, uma presença de atletas que estão disputando, que são atletas de 3x3. O Daniel Von Haidin foge essa regra, mas ele já foi convocado para a seleção em outras oportunidades, assim como era o Juan, né, que agora foi para o México, o Veríssimo também, que hoje é do Pato. No masculino, a cena do 3x3 é mais desenvolvida que no feminino, assim como todo basquete sul-americano e aquele velho mantra e tudo isso. Mas, apesar de tudo isso, dá para se ter uma expectativa por causa dos resultados dos dois naipes no Campeonato Mundial, né? Então, o Brasil ali tem alguma chance. Eu acho que é muito complicado por conta dos grupos, né? O grupo masculino, você já falou do feminino, o grupo masculino, o Brasil está no grupo A com Lituânia, Letônia e Porto Rico. Os dois melhores avançam e pegam os dois melhores de França, Mongólia, Japão e Egito. E só o campeão consegue a vaga para Paris. E a Letônia é uma franca favorita no naipe masculino. No feminino é um pouco mais aberto, eu acho. Mas no masculino a Letônia está assim, prateleiras à frente das demais seleções. Então vai ser muito difícil para o Brasil, mas não é uma seleção ruim não. Aliás, é uma seleção que tem condições de ser bem competitiva, inclusive. As duas. Eu tava até pegando aqui, né, algumas outras informações do feminino, né? Porque algumas jogadoras que jogam 5 contra 5 são convocadas no 3x3, não foram lembradas, né? Ou na lista final ali não foram escolhidas. Uma delas, a Laís, armadora, hoje no Sampaio. Vai ser destaque também na LBF daqui a pouquinho aqui no Duas Saídas, mas que foi preterida, né? A outra que tem se destacado muito nos 3x3 é a Tainá, foi convocada, mas toda sorte aí para a seleção feminina e masculina no pré-olímpico. Assim, o feminino do 5 contra 5 já não deu, né? O masculino vai ser um páreo duro. Quem sabe no 3x3 a gente não consegue. Vai ser duro também, né? Mas quem sabe pelo menos uma ou duas vagas a gente não garante para as Olimpíadas, viu, Ganais? Eu quero ver basquete brasileiro na Olimpíada, pô. Pois é, a gente ficou fora, né, na última, e nessa
não tá fácil, não. A gente tem 3 possibilidades ainda, né? Mas. Eu quero sofrer agora. Eu vou falar pra você que eu não tô tão empolgado. Eu não vou apostar meu dinheiro em nenhuma das 3, não. Mas a torcida é sempre presente, a esperança é a última que morre. Vamos que vamos. Vamos que vamos, e vamos que vamos na sequência do Duas Saídas para falar de LBF. Vamos então com a Liga de Basquete Feminino, que nessa última semana, o Lucas Guanais, enfim, terminou aquela questão da invencibilidade do Sampaio. Porque depois de 8 jogos, né, com 7 vitórias seguidas do Sampaio, enfim, Bolívia Querida foi derrotada pro Ituano no duelo de líder contra vice-líder até então, né? O Ituano bateu o Sampaio por 74-73 no Prudente de Moraes em Itu. Ituano que vinha de uma derrota muito doída pro Corinthians, também em Itu, e precisava dessa vitória contra o Sampaio, e a vitória veio, né? Agora com isso a gente tem ali um bolo maior, um equilíbrio maior na disputa pelas primeiras posições, né? A gente não tem mais nenhuma equipe 100%. O César Araraquara teve uma boa semana também, com 2 vitórias, e com isso está tudo muito, muito junto ali, né? O Sampaio está em primeiro, mas o SESI tomou a vice-liderança, o Ituano está em terceiro, mas está tudo muito próximo, tudo muito perto ali, dando realmente um tom muito legal para essa disputa na parte de cima da LBF. E o Santo André também não está muito distante não, hein? Tá uma vitória atrás do Ituano só. E dessa vitória do Ituano, Ganais, adivinha quem se destacou, né? Oh, meu Deus! Gabi Guimarães, mais uma vez, 18 pontos, 17 rebotes, Nossa. Mais uma partida absurda, fazendo valer, né, a lei da ex, ela que estava na última temporada defendendo as cores do Sampaio, sendo decisiva, assim como a Paty, né, que foi desfalque do Ituano no início dessa LBF, mas foi voltando, né, nas últimas partidas, e diante da sua ex-equipe, do Sampaio, ela anotou 19 pontos vinda do banco aí, contribuindo para essa grande vitória do Ituano. E foi um jogo pegado, né? Decidido lá no último quarto só, em favor do Ituano. Do lado do Sampaio, destacando a Laís, que tem, né, desde o início do campeonato, ela vinha do banco, né? Até com a presença da Alana ali entre as titulares. Só que a Laís, nessa última semana, foi titular, né? Jogou os 36 minutos no jogo contra o Ituano e fez 17 pontos, pegou 7 rebotes, com 5 bolas de 3 pontos. Foi um dos principais nomes aí do Sampaio, apesar da derrota, mas de fato a gente teve uma grande partida lá em Itu. Lamento apenas que o público não tenha sido lá dos maiores, assim, porque um jogo desse de Ituano e Sampaio era para lotar o ginásio Prudente de Moraes, mas infelizmente isso não foi possível. Mas o Ituano conseguiu essa grande vitória. Só que tem um outro problema, né, na LBF, Guanais, que são os altos e baixos das equipes. O Ituano deu o seu melhor ali para derrotar o Sampaio quase venceu, né? Um pontinho de diferença. E como você mesmo mencionou, o Ituano perdeu para o Corinthians anteriormente. Lógico que agora, já nessa segunda-feira, quando a gente está gravando, o Ituano manteve, né, a boa fase ali com 96-55 sobre o Catanduva. Mas o Ituano perdeu para o Corinthians e o Corinthians foi lá e perdeu para o Santo André. Pois é. E o Santo André, como, né, não vai perder a boquinha, perdeu para o Blumenau, agora nessa segunda-feira. Sabe o que aconteceu com o Blumenau nessa semana também? O quê? Perdeu para o César Araraquara. Que isso? Então, uma equipe se manter assim, com 2 jogos de invencibilidade nessa LBF tá difícil. O São José, que derrotou o Unimed Campinas, jogaço também, né? Uma vitória espetacular do São José sobre o Campinas por 68-62 em Campinas, a casa do adversário. O São José perdeu para o Sodier Mesquita por 75-41. Tá todo mundo ganhando todo mundo, aí todo mundo perdendo de todo mundo também, Guanais. Eu vou invocar alguns versos de Carlos Drummond de Andrade aqui. Esse é clássico, né? João amava Teresa, que amava Raimundo, que amava Maria, que amava Joaquim, que amava Lili, que não amava ninguém.
João foi para os Estados Unidos, Teresa para o convento, Raimundo morreu de desastre e Maria ficou para a tia. Joaquim suicidou-se, Lili casou com José Pinto Fernandes, que não tinha entrado na história. Quadrilha Carlos Drummond de Andrade ou Liga de Basquete Feminino, escolham o que preferir. O Blumenau perdeu pro César Araquara e o César Araquara não perdeu de ninguém. É isso, né? Vamos lá. Quem que não entrou na história ainda? O Ponta Grossa, que infelizmente ainda não venceu nessa competição, então não ganhou de ninguém, então não aparece na história. Tá lá certo. na última colocação com 0% de aproveitamento. Trazer aqui, até interessante agora, antes de a gente colocar a classificação, por que isso acontece, ao meu ver? Eu acho que todas as equipes da LBF têm bons elementos assim dentro do seu jogo, principalmente, né, pensando na qualidade das atletas, que favorecem essa situação. Todo time tem uma jogadora ali que pode despontar, que pode se destacar, assim como o adversário tem também, né? Então isso cria uma inconstância que é muito interessante para quem assiste os jogos, né? Para quem acompanha a LBF, para quem não torce, né, para nenhuma das equipes, isso é muito legal de acompanhar, né? Por exemplo, a parte do Corinthians. O Corinthians venceu o Ituano por 86-81 e perdeu para o Santo André por 86-81. E tendo, no caso da vitória contra o Ituano, né, a presença da Clarissa sempre decisiva. Também a da Gil Justino vindo do banco, né, no garrafão. Aliás, para ganhar do Ituano vai ter que ganhar no garrafão, vai ter que superar a Gabi Guimarães, né, para conseguir isso. Só que aí depois, na derrota para o Santo André, tinha pela frente a Evelyn, a Ju Ribeiro também, que apareceu muito bem. A Tássia, embora não tenha aparecido tanto quanto em outras partidas, também foi importante. Então, é uma liga, né, que tem times com grandes atributos aí, né? Essa questão de ter bons elementos em cada equipe garante essa qualidade de emoção para a Liga de Basquete Feminino. É o sonho de todo campeonato, né? Ter uma distribuição de talentos mais ou menos razoável. Claro, alguns times mais concentrados que outros, mas uma distribuição mais ou menos razoável, com várias possibilidades, né? Vários candidatos a um título, a uma final. Pelo menos nesse primeiro turno, a LBF está se destacando bastante nisso. A competitividade está muito legal. É ruim para quem aposta, mas nenhuma empresa patrocina a gente, então também não vou ficar falando muito disso. A sugestão não aposte na LBF. Ou vai, sei lá, ver overpontos, atuações individuais, mas evita o vencedor, viu? Evita o vencedor. Até porque eu errei o Ituano e Corinthians ali. Eu tirei no Ituano, mas Trazendo a classificação da LBF, então, a classificação real, com os aproveitamentos das equipes, o Sampaio, apesar da derrota, né, já se recuperou, né, derrotou o Unimed Campinas, inclusive no domingo. O Sampaio lidera com 88,9%. Em segundo lugar está o SESI Araraquara com 80%, ultrapassou o Ituano, que tem 77%, ou seja, o Ituano, mesmo ganhando do líder, acabou perdendo o segundo lugar por conta da derrota para o Corinthians. No quarto lugar tem o Santo André com 66%, seguido do Corinthians com 55% em quinto. Sexta colocação tem o Unimed Campinas com 50%. Sétimo lugar para Blumenau, o mesmo aproveitamento aí do São José, o oitavo colocado. A questão está no saldo de cestas. Nono lugar para Sodier Mesquita com 22%. Em décimo, penúltimo lugar, o Catanduva com 20%. E na lanterna, ainda sem vitórias, o Ponta Grossa. E lembrando também, voltando na história do 3x3, né, as seleções, elas vão, pensando principalmente no feminino, né, que tem 4 atletas da LBF, elas se apresentam no dia 21 de abril, deve estar ali na quarta, quinta rodada do segundo turno, e o pré-olímpico começa dia 3 de maio, então deve durar uma semana e meia. Tendência que elas devem voltar para cá perto do meio de maio, né? Voltaria perto do final do segundo turno, né? Do segundo turno da primeira fase da LBF. Pode dar uma desbalanceada em algumas equipes também, né? Aqui, né? A última data da primeira fase é dia 14 de maio, né? Para os playoffs vai ter, né? Acho que esse é o ponto, mas
de fato vai ter uma reta final ali complicada para algumas equipes ali. Seleção da LBF. Nessa semana a gente teve como destaque a Laís do Sampaio, que apesar da derrota contra o Ituano foi muito bem, e foi muito bem também na vitória contra o Campinas. Nas alas tem Maiara do Sodier Mesquita e Vitória Marcelino do César Araraquara, ela aí convocada para a seleção do 3x3. E as pivôs, não poderia faltar Gabi Guimarães do Ituano e Karina do Ponta Grossa, primeira vez que aparece aqui na seleção da semana, uma atleta do Ponta Grossa. Karina, que foi, apesar das derrotas ali, né, foi protagonista pela equipe paranaense. E a sexta mulher é a Gil Justino, né, a pivô do Corinthians, que embora tenha feito uma partida como titular, mas ela foi reserva justamente na vitória do Corinthians sobre o Ituano, veio do banco e ajudou muito aí o Corinthians junto com a Clarissa ali para garantir a vitória sobre o time de Itu. Então, repetindo, a seleção com Laís, Maiara, Vitória, Gabi Guimarães, Karina e Gil Justino. E tem gente nas redes sociais pedindo para postar a seleção da LBF também, hein? Comentaram no YouTube disso aí. Aí cabe do pessoal das artes aí, hein? Vamos falar com o nosso setor gráfico aqui. Vamos para os jogos da próxima semana. Só para fazer as contas aqui, a semana vai terminar no dia 14, então vamos lá. Vamos começar então com os jogos que já rolaram, né, nessa segunda-feira. A vitória do Blumenau sobre o Santo André por 70-65, né, em Santo André. E a vitória do Ituano sobre o Bax Catanduva por 96-55. Depois, no dia 10, quarta-feira, tem rodada tripla. Tem Sodier Mesquita contra Ponta Grossa, tem Corinthians e Sampaio Basquete, São José e Blumenau. Depois, no dia 12, tem o Ituano enfrentando o Santo André. Depois acabou, né? Então é isso, temos 4 partidas restantes aí, né, ao longo dessa semana. Eu destacaria, claro, né, o Corinthians e Sampaio. Quem sabe, né, não acontece alguma surpresa também. E Ituano e Santo André também, um jogo bem interessante para se acompanhar lá no ginásio Prudente de Moraes, em Itu. E agora a gente vai de Brasileiro CBB, Guanais. O que tem para falar do Brasileirão CBB essa semana, hein? Tivemos apenas uma partida nesta semana do Brasileiro CBB, que foi a vitória do Osasco por 83-73 contra o Brusque, que teve como os maiores destaques pelo lado do Osasco o Valência Bermudes, né, estrangeiro, o Anders Sebastian Valência, contratado aí para jogar esse CBBzão pelo Osasco. Depois o Elvis, né, o Valência fez 23 pontos, pegou 6 rebotes, o Elvis conseguiu 18 pontos nessa partida, o Jeanzinho 15 pontos e o Átila Passos, sim, aquele com 13 pontos e 12 rebotes, um duplo-duplo expressivo para o experientíssimo pivô Átila Passos. Pelo lado do Brusque, os destaques foram Lucas Brito, aquele com 16 pontos e 6 rebotes, e também Samuel Pará com uma pontuação ainda maior, 21 pontos e 3 rebotes, 2 ex-Bauru Basquete que se destacaram aí nessa partida. E com isso, o Basquete Osasco assume a liderança do seu grupo, a Conferência Macarrão, está com 3 vitórias e nenhuma derrota. Eu tinha falado no episódio passado que o Osasco estava com 2 derrotas, mas na verdade era 2 vitórias, é que o site é meio esquisito aqui, né? E aí eu acabei confundindo, peço perdão. O Osasco está na liderança, com 3 vitórias e nenhuma derrota. Depois vem o Basquete Santos FUPS, com 3 vitórias e uma derrota, né? Então tem um jogo a mais, esse jogo a mais é uma derrota. Aí vem o Blumenau com 1 vitória e 2 derrotas. E em quarto e quinto, a Liga Sorocabana e Brusque com 1 vitória e 3 derrotas na Conferência Macarrão. Lembrando que desta conferência de 5 times avançam 4. Do outro lado da chave, na Conferência Josuel, nada mudou, não tivemos jogos nessa semana. Só recapitulando, Praia Clube em primeiro, com 3 vitórias, 0 derrotas. Cruzeiro em segundo, 2 vitórias e 1 derrota. Tatuí em terceiro, com 1 vitória e 2 derrotas. E o Vitória da Bahia, com nenhuma vitória. Você tá 0-3. Curioso.
O Vitória é curioso. Ganhou o Campeonato Baiano no futebol, mas aqui tá mais complicado no basquete. Nesta semana, Fábio, teremos dois jogos. Melhorou. Melhorou. No sábado, o Praia Clube recebe o Tatuí. E no domingo é a vez do Cruzeiro receber o Tatuí. Então é a vez da equipe do interior paulista fazer uma excursãozinha por Minas Gerais, comer um pão de queijo, tomar um cafezinho, pegar um docinho de leite, andar de trem, e é isso aí. E agora o assunto é Final Four da Champions League Américas, porque vai acontecer agora, é sábado e domingo. Sábado e domingo, e temos brasileiro e temos o Flamengo na disputa. Brasil! Opa! Agora eu não posso mais fazer o meme da Beatriz do Big Brother, porque aparentemente eu não estou acompanhando, mas ela está impopular. Então não quero atrair hate e impopularidade para o nosso programa, apesar de que depois de um Carlos Drummond de Andrade falar de um BBBzinho ia ser muito legal. Mas vamos lá, porque estamos aí no Final Four, lembrando só o formato de disputa, né? Tivemos as quartas de final e melhor de 3, mas o Final Four é jogo único, semifinal. Os dois vencedores disputam a grande final, os dois perdedores disputam, vão para a chave do terceiro lugar. O Final Four será disputado em Santiago del Estero, na Argentina, que é a casa do Quimsa, que está do outro lado da chave. O Flamengo vai enfrentar o Halcones de Jalapa, do México, né? E o Quimsa vai enfrentar o Hebraica Maccabi, do Uruguai. A tendência, Fábio, é dar um Flamengo e Quimsa na final, né? Essa é a tendência. Eu não sei para que serve o terceiro lugar, né, nessas disputas. Mas... Nada, né? Fato é que... Era pro Minas, né? Era pro Minas, ficou 3 anos seguidos, né, ganhando, mas... Pois é. Mas a expectativa é que, de fato, a gente tenha o Flamengo passando pelo Halcones e o time do Quimsa passando pelo Hebraica. Mas Hebraica passou pelo Franca, um time que vem um pouco mais confiante também, já desbancou uma equipe jogando na casa do adversário. Para conseguir isso de novo não é difícil. Não, e o Halcones passou pelo Nacional, que passou pelo São Paulo, não, tô brincando, não vou ficar fazendo isso de novo, não. Mas é um baita time o Halcones, porque tem ali o grande nome em termos de conhecimento do basquete brasileiro, é o Kubidjan, né, que já jogou inclusive no Flamengo, Exato. Já jogou na Unifacisa, né, que no Brasil não deu certo, mas fora do Brasil ele joga muito. E tá aí, tem média de 10 pontos na competição, 2,6 assistências, é um cara importante, mas os principais, né, são o Jordan Glynn, né, o Jordan Glynn tem 14 pontos, é um cara pontuador nato, é o que tem o maior volume ali do time, principalmente do perímetro, junto com o Berrerano. Então o Flamengo tem que tomar muito cuidado com ele. O Elsener também, Alex Elsener, que no basquete latino-americano, sul-americano principalmente, já rodou bastante, já enfrentou muito brasileiro também em outras oportunidades, e claro, a gente não tem como não falar de Paulo Stoll. Paulo Stoll, armador mexicano, autor de game winner para o Halcones de Jalapa contra o Nacional do Uruguai, na segunda partida das quartas de final da chave anterior. É um cara experientíssimo, tem o de basquete que eu tenho de vida, né? Ele tá com 38 anos, enfrentou a seleção brasileira recentemente em algumas partidas pelo México. Claro, não tem a explosão física, não tem a imposição, mas tem muita experiência e tem muita liderança dentro desse time. O fato do jogo não ser no México diminui um pouco isso, o hype em cima dele? Até sim, mas ainda assim é um cara extremamente perigoso. Além deles que eu não mencionei, tem também o Fernandes, que é uma arma do perímetro formidável, ele tá com um aproveitamento de 43% do perímetro, né? O Glynn, que eu tinha falado antes, tem um aproveitamento de 56%, mas aí é muito fora da curva, né? O Fernandes, aproveitamento de 42%, o Hiron tem um aproveitamento de 39%, quase 40%, então você vê que é um time que é muito perigoso, principalmente do perímetro, é um time que chuta bastante do perímetro também, que concentra boa parte do seu volume nas bolas de 3 pontos, que é algo que, vejam só, o Flamengo faz, principalmente sobre o comando do Gustavinho, eles chutam quase o mesmo tanto de vezes por partida da linha de 3 pontos, então é sim um time muito perigoso. E falando do Quimsa,
que deve avançar do outro lado, é outro que tem um ex-Flamengo, né? Se o Halcones tem o Kubidjan, o Kimmich tem o Brandon Robinson, que é mais um que também não deu certo no Flamengo, né? Ninguém tem muita saudade dele lá, muito menos o Gustavinho. Vamos combinar. Mas na Argentina, no Kimmich, ele é rei. Ele tem média de 17 pontos, 5 rebotes, 2 assistências. Então, é de fato, ali o grande pontuador do time. Mas você também tem Fabian Ramírez, aquele ex-Bauru, tem Galizzi, Brusino, você tem o San Simone, que tá bem também nessa BCLA. É um time muito Basabe, claro, né? Como não falar dele, é que ele tá um pouco mais discreto, Emiliano Basabe. É um time perigoso, é um time que vai estar jogando em casa, é um time que quer muito aproveitar, né, esse momento, e o fato de você conseguir levar a sede de um Final Four para os seus domínios mostra de fato, não o interesse, porque o interesse todo mundo quer ser campeão, né? Claro, mas mostra de fato o que você está disposto a abrir mão para ganhar esse título, e o Kimmich pagou uma grana junto ali, até com a ajuda do poder público, ao que consta, para levar essa série para lá. Então, é de fato muito perigoso. O Hebraica, né, que é o adversário do Kimmich, acredito que não vai vencer, mas, novamente, é um time perigoso, né? O Glivier, Parodi, Jordan Williams, o Franklin Hassel. Então, também é um time ali que já fez bastante coisa contra os brasileiros, inclusive, nessa competição, mas eu acho que a história deve parar por aí. Então, para você, o Flamengo vai ganhar a Champions League? Olha, eu acho que chega na final. Chega na final, e aí a final... Paremos por aí. Paremos por aí, mas não porque o Kimmich é avassalador, não. Mas é porque é um jogo único, é na Argentina, a situação fica muito mais imprevisível. O que pesa a favor do Flamengo? O Flamengo melhorou muito nas últimas 3 semanas. Né? A impressão que passa quando a gente vê o Flamengo jogar é que o pior já passou, que o time já se ajeitou na temporada. E curioso, né? Tá chegando o momento decisivo da temporada. Exato, é o famoso crescer na hora certa. Então a gente vê nas últimas semanas, a gente vai falar disso quando a gente for discutir o NBB, mas o Gui Deodato e o Gabriel Jaú foram muito bem nesses últimos jogos. O Franco Balbi mantém a mesma regularidade. O Didi ainda um pouco inconstante, mas na BCLA o Flamengo pode usar o Caio Gonçalves também. E o Caio Gonçalves, ele tá ali, média de 10 pontos, 5 rebotes, sabe? Então, é um cara que tá com aproveitamento de 40% do perímetro, é um cara que tem se destacado muito nessa Champions. Acredito até que pode ser uma peça interessante pro Flamengo no próximo NBB, né? Agora não pode mais, mas tá jogando muito bem. O Devon Scott tá de volta, né? O Devon Scott, que tinha se lesionado pelo NBB, voltou na última partida, acho que contra o Corinthians, então também já está em condições. O Olivinha jogando cada vez melhor, né, pelo Flamengo. Então, em questão de momento, eu colocaria um 60-40 para o Flamengo contra o Kimmich, mas ainda meio aberto. E vamos, já que a gente tá falando de Flamengo... Não, e o seu palpite, cara? E o seu palpite, rapaz? Acho que dá Flamengo. Ah, bom, tá. Tô liberado? Vai, vamos para a próxima. A gente vai pro NBB, a gente vai falar dessa última semana, está acabando a primeira fase do NBB, e o que está em jogo ainda nessa última semana? Tudo menos as 3 primeiras e a última posição, Fábio. Pois é. Foi rápido até, né? Acabou. Foi rápido, foi uma maior NBB da história em números de jogos e já acabou, né? Já acabou. Tudo termina, tudo será decidido esta semana. Para 2 equipes, na verdade, já acabou. Né, o Flamengo e o Franca já fizeram suas 36 partidas da primeira fase, ambos com 31 vitórias e 5 derrotas, mas pelo saldo no confronto direto, o Flamengo garantiu a primeira posição na fase regular, né, na primeira fase do NBB. O Franca ficou em segundo, nenhum deles pode ser ultrapassado pelo Minas, que vem em terceiro, mas o Minas também não pode ser ultrapassado pelo Vasco, então mesmo o Minas com 2 jogos a fazer, o Minas já está garantido em terceiro, então só cumpre tabela nessa reta final. Porque só pode chegar a 28, né? Exato, e o Vasco só pode chegar a 25, o Minas tem 26 agora. E do outro lado, né, o Brasília com 4 vitórias e 31 derrotas, ainda tem um jogo para fazer, mas não sai da lanterna, mais uma vez,
do NBB. Falamos bastante do Brasília no episódio passado. Caso você queira ouvir um pouco mais sobre o alienígena, volte um capítulo do nosso podcast. De resto, Fábio, de quarto a 18º, pode acontecer muita coisa. Nós temos equipes com 34 ou 35 jogos, né? Nenhuma com 33 e mais nenhuma com 36, e pode acontecer literalmente qualquer coisa. Todas essas possibilidades ainda estão em abertos. São 14 jogos, isso sem contar, é claro, os 4 jogos que já aconteceram na segunda-feira que a gente gravava, né? Então ainda restam 14 jogos nesta fase regular do NBB, e algumas disputas saltam mais aos olhos do que as outras, né? Algumas são mais improváveis, né? Por exemplo, o Bauru ainda pode conseguir o 4º lugar, é possível. Só que para isso tem que ganhar do Mogi, o Vasco tem que perder as duas ainda, são combinações mais improváveis. E o Vasco pega nessa última etapa, né? Corinthians e Pinheiros, os 2 jogos em casa. Exatamente, então o Vasco jogando em São Januário teria que perder os 2. Por isso eu vou pular direto para a disputa das últimas vagas dos playoffs, Fábio, porque eu falei do Bauru só como exemplo, do Bauru e do Vasco, né? Mas o que vale mesmo é quem vai lá, né? Vai estar dos playoffs. Exato, a Unifacisa pode passar o Bauru, mas também pode ser passada pelo Paulistano, então tem muita coisinha assim. Vai fazer de novo o Carlos Drummond de Andrade, tô até prevendo isso. Não vou. Mas a disputa pelas últimas vagas dos playoffs ainda está em aberto. Temos 3 vagas ainda sem definição e 5 times na disputa. A situação de momento é a seguinte: em 14º, o União Corinthians tem 34 jogos com 10 vitórias. Em 15º, o Mogi tem 34 jogos e 9 vitórias. Em 16º, o Botafogo, com 35 jogos e 9 vitórias. Em 17º, aí fora da fase de classificação, da zona de classificação, 17º e 18º, já adiantando, temos Cerrado e Caxias, ambos com 8 vitórias em 34 jogos. Então, Cerrado e Caxias tem mais 2 jogos para fazer, União Corinthians e Mogi também, Botafogo tem mais 1. E tudo pode acontecer. O único time que não pode ultrapassar o outro é o Caxias, que não chega no União Corinthians, mas ainda pode chegar em Mogi e Botafogo. Então, são 5 equipes aí com chances. O União Corinthians, por ter ali 2 vitórias a mais do que Cerrado e Caxias, tá um pouco mais tranquilo. Para não classificar, o União Corinthians teria que perder os seus 2 jogos, o Cerrado teria que ganhar os seus 2 jogos, e Mogi e Botafogo não podem passar o União Corinthians também, nesse meio tempo. Então o União Corinthians está quase lá, quase classificado, mas matematicamente ainda não, Fábio. E me chamou muita atenção nesta última semana o Mogi das Cruzes, que acho que aí sim é o grande destaque para a gente falar agora, que conseguiu uma vitória incrível contra o São Paulo. Jogando no ginásio Hugo Ramos, venceu por 81-79. Exatamente, uma vitória que a gente até falava em outras edições, né, da importância que tem sido, né, uma vitória para esses times ali na disputa pelas últimas vagas, né? Teve a conquista do Botafogo contra o São Paulo, curiosamente também, né, na última semana, e agora o Mogi desbancou o tricolor. O São Paulo tá sendo o fiel da balança ali, né, nos últimos classificados, né, na fase de classificação ali, com o Mogi conseguindo uma grande vitória no Hugo Ramos, tendo como destaque o Lessa, o Chamel e o Lucas, como sempre, né, esse trio que tem salvado, né, a temporada do Mogi. Com certeza, né? O Moreira também tem vindo muito bem nessa reta final, mas não necessariamente nesse jogo. O Greguete também, em que pese que o plus-minus do Moreira também foi bem relevante nessa partida. Uma grande vitória do Mogi, e é curioso, né? Nessa reta final a gente tem visto aí os times de baixo darem algumas encrencadas. O próprio Mogi fez um jogo muito difícil contra a Franca, né, no começo da semana. Perdeu para a Franca, mas perdeu por 4 pontos. Né? O Caxias do Sul quase, durante parte do jogo, quase venceu o Corinthians. Na reta final o Corinthians se deslanchou um pouquinho, mas fez um jogo muito parelho durante boa parte da partida. O Cerrado contra o São Paulo, a mesma coisa. Eu acho que tá todo mundo aí, tá jogando num nível legal, com exceção do Caxias. Tá? O Caxias é um time destes 5, União Corinthians, Mogi, Botafogo, Cerrado e o próprio Caxias, claro, é o time que mais está devendo, tá? O time que está tendo mais dificuldade, está com atuações mais irregulares, certo? O Botafogo e o Mogi conseguiram grandes vitórias, o União Corinthians
tá perdendo os seus jogos, mas tá sofrendo um pouco com lesão, né? Voltou o Djokovic só na última partida e vai tentar se restabelecer um pouquinho nessa última semana, né, nos 2 jogos que restam. O Caxias é o que eu vejo com um pouco mais de preocupação pelo basquete jogado. Vamos falar um pouquinho dos jogos só destes 5 times? Vamos começar pelo União Corinthians. União Corinthians, mais uma vez, campanha de 10 vitórias em 34 jogos. Então, União Corinthians pega o Pato em casa e também o Minas em casa. 2 times muito difíceis, mas um Minas cumprindo tabela. Então pode ser que o União Corinthians tire alguma vantagem disso. O Mogi, com 9 vitórias em 34 jogos, tem o Paulistano em casa e o Bauru fora. Inclusive é o último jogo da temporada, né? Bauru e Mogi no sábado, 6 horas da tarde. A gente vai falar alguma coisinha desse jogo daqui a pouco. É uma tabela mais difícil, em tese, para o Mogi do que é a do União Corinthians. O Botafogo, por outro lado, só tem um jogo, mas é um jogo em casa contra o Pinheiros. Pinheiros, que nesta altura da competição, briga apenas para tentar uma 13ª, uma 12ª colocação. Ou fica em 12º ou fica em 13º, não briga por muita coisa também o Pinheiros. Já o Cerrado, os 2 jogos que o Cerrado tem também são em casa, contra os times do Nordeste, Unifacis e Fortaleza. Estes ainda brigam para subir de posição, então situação muito difícil do Cerrado. E o Caxias, para finalizar, também encara Minas, cumprindo tabela, e o Pato Basquete, a mesma tabela do Único, só com os jogos invertidos. Eu vejo o União Corinthians nessa tabela com uma situação um pouco mais tranquila, principalmente por enfrentar um Minas cumprindo tabela, e um Pato que também não aspira tanta coisa assim mais no campeonato, tentar garantir a 12ª posição, e um Botafogo contra um Pinheiros numa situação semelhante também, um Botafogo que vem com atuações mais chatas, assim, mais parrudas às vezes, principalmente jogando no Oscar Zelaya. Mogi tem uma tabela difícil, Cerrado tem uma tabela chata e precisa contar ainda com derrotas, né, de adversários, e o Caxias do Sul também com a mesma tabela do União Corinthians, mas precisa de mais resultados além do seu. Então é este o cenário que eu vejo para a próxima semana, Fábio. Pois é, muita coisa aberta ainda, né, para definir nessa última semana. Eu até fiquei, né, na vontade aqui de colocar, se o campeonato terminasse hoje, né, que seria o chaveamento dos playoffs, mas vai mudar tudo, cara. Ou tende a mudar, muita coisa, então vamos nem fazer isso. Não, e outro jogo que eu destaco muito nesta semana, que é o único confronto realmente direto nesta semana, é o confronto entre São José e São Paulo, né, que vai acontecer na terça-feira, às 8 horas da noite, em São José dos Campos, no ginásio Linneu de Moura. São José, nesse momento, está em 10º lugar, com 18 vitórias em 14 jogos, né? 18 vitórias e 16 derrotas. O São Paulo vem logo atrás, em 11º, com 18 vitórias e 17 derrotas. São Paulo tem um jogo a mais, né? Então é uma briga aí para ver quem vai ficar com a 10ª posição. São José, que na última semana talvez conseguiu o resultado mais impressionante, além da vitória do Mogi das Cruzes, que foi bater o Bauru Basquete na panela de pressão. Coisas que pouquíssimos times conseguiram. O São José foi lá e conseguiu. Bauru, nesse momento, estaria muito próximo de beliscar uma vaguinha no G4, tá? Se tivesse vencido o São José. Mas a Águia tirou esse doce da boca do Dragão e, de quebra, ainda pode garantir a 10ª e, eventualmente, até a 9ª posição, a depender dos resultados do Corinthians. Então, também vem numa situação muito legal o São José, e conseguiu um grande resultado nessa semana pelo NBB. Foi um resultado que deu uma sobrevida, né, pro São José. Lógico que depois o São Paulo perdeu pro Mogi, né, e aí o cenário mudou, né, mas o São José até ali, 4º período, é isso, né, 4º período, o São José estava ali na 11ª colocação, praticamente sacramentando ali, né, no 11º lugar, dificilmente chegaria no G8, né, na 8ª posição. Só que aí conseguiu a virada para cima do Bauru, uma grande partida do Douglas dos Santos. Sem Renato, hein? E sem Renato, ele foi o pivô titular ali da equipe, ganhou com muita mobilidade ali, superou ninguém menos que Anderson Rodrigues ali na disputa.
E o São José conseguiu uma vitória gigantesca. O Chouro também foi grande destaque ali do terceiro para o quarto período, com as bolas de 3 absurdas, quase no meio da quadra, ele acertando as bolas. O Chouro no último período é aquela bola. Sabe aquele lance que você olha e quando o cara arremessa, você fala, imagina, e a bola cai. Né? Aconteceu umas 3 vezes. Ela morreu. Um negócio absurdo. E que deu a sobrevida pro São José, né? Depois ainda veio a derrota pro São Paulo, o time tá em 10º lugar, tendo ainda a chance de chegar ao 8º. É um cenário bem interessante pro São José, é lógico. Para um time que no primeiro turno ali tava no 6º lugar, brigando em determinado momento ali, até mesmo num G4, sofreu com lesões, né? A gente falou muito aqui, né? Principalmente no finalzinho do primeiro turno, no retorno. O time sofreu muito com lesões, ainda tem sofrido com lesões, mas mostra suas capacidades. É um time que, com playoff, vai render muito, né, pro adversário que foi enfrentar. Com toda certeza. Antes da gente partir para a seleção e top 10, eu queria falar também, a gente não tem como deixar de passar, de Hélio Corazza, Fábio Toledo. Rapaz! Hélio Corazza, que isso. Elinho, na partida do Corinthians contra o Caxias do Sul, na última quarta-feira, no ginásio Vlamir Marques, o Corinthians ganhou por 107-93. Até aí, um grande placar, né? 200 pontos num jogo, não é sempre que a gente vê no NBB. Mas não é esse o grande destaque do jogo. Não é esse o grande destaque. Vejam o box score de Elinho. 17 pontos, 4 rebotes, 2 roubos de bola e 21 assistências, Fábio Toledo. É simplesmente a maior marca da história. A maior marca da história do NBB em assistências. Empatado com o Fúvio, do São José, que conseguiu lá em 2013, melhor dizendo, a temporada, num jogo contra o Uberlândia, também 21 assistências, e demorou 11 temporadas, melhor dizendo, para alguém empatar. Né, para você ver como isso é difícil de acontecer. É praticamente uma situação que você vê praticamente a cada geração de armadores, melhor, quase dá para colocar assim. E o Elinho foi lá e conseguiu. Aí, não satisfeito, o Elinho não jogou o jogo seguinte. E o Corinthians saiu de 107 pontos para 58. O Elinho foi desfalque contra o Flamengo. E hoje, já nesta semana, contra o Botafogo, o Elinho jogou de novo. E o Corinthians saiu de 58 pontos para 116 contra o Botafogo. E o Elinho distribuiu 16 assistências apenas. Apenas, a gente vê uma decadência queda, do armador. Queda de rendimento. Uma queda deslumbrante do armador corintiano de um jogo para o outro. 107 pontos numa partida, 116 na outra, ele não joga e o volume do time cai para 58. Que é isso? Que é isso? Eu acho que agora dá pra falar que o Elinho é o líder em assistências do NBB, né? Ah, com certeza, né? Conseguiu 37 assistências numa semana? Não tem nem como competir. Com esses números, ele chegou a 9,06 assistências por jogo, de média, né? Quase um duplo-duplo, eu não lembro como é que tá a pontuação dele, deixa eu até pegar aqui. O Elinho chega a 9 assistências de média, deixa eu ver aqui se é média de duplo-duplo, quase duplo-duplo, porque ele tá com 9,8 pontos de média, então é quase um duplo-duplo, ainda dá para chegar, principalmente considerando que o NBB soma as estatísticas de fase regular e playoff, né? Diferente da NBA, que considera apenas as de temporada regular, o NBB junta tudo. Então o Ruivo ainda pode subir a sua média para uma média de duplo-duplo. E também, Fábio, o Ruivo, né? Tô com o Ruivo na cabeça, não sei porquê. E também pode bater o recorde histórico de assistências numa temporada, né? No total, até aqui nessa temporada, o Elinho tem 308 em 34 jogos. Isso é ridículo. Na temporada passada ele teve 309, com 43 jogos, né? Quase 10 jogos a mais, uma marca quase igual que o Elinho tem agora. E o recorde de temporada, em uma temporada, é de Magic Fúvio, com 331 assistências em 44 jogos
Adivinha só, na temporada em que ele fez, né, justamente os 21 assistências em 2012-13. Então, ainda o Elinho tá ainda quantos atrás? 23? Em um jogo ele 23. em um jogo ele resolve. Em um jogo, exato. E o Elinho, ele tem a última partida da fase regular, que é contra o Vasco. E ele tem pelo menos 2 jogos de playoff, ainda que o Corinthians seja varrido, é uma melhor de 3, então ainda tem pelo menos mais 3 jogos nessa temporada para fazer 31 assistências aí, Elinho. Boa sorte para você. Vai ser... Até porque ele já tem, né, a segunda e a terceira maior marca da história. O Fúvio, a primeira, a segunda é a do Elinho ano passado e a terceira já é do Elinho esse ano. Então ele provavelmente, né, vai passar ele mesmo da temporada passada e pode entrar nessa corrida pelo Fúvio. Vamos ver, né? Tem todo um cenário aí pro Elinho. Se ele continuar nessa pegada que foi nesses últimos jogos aí, tá de sacanagem. Né? Mas vai também. tá fazendo uma excelente temporada o Elinho. Tipo, é um cara que a gente sabe, né? Já de alguns anos já que é um dos maestros, né, das equipes aí do basquete nacional. Entre os armadores brasileiros, né, tem se destacado muito como esse cara de garçom mesmo, né, o jogador dos passes. E nessa temporada tá sendo absurdo, assim como já foi na última, né, o Elinho. Não, e a gente vê o Corinthians com e o Corinthians sem Elinho, a diferença é gritante. Pois é, né? Vamos pra seleção, Guanais? Vambora! Seleção do nosso glorioso NBB nessa semana, que traz pra você, obviamente, na armação, Elinho do Corinthians. E olha, com um jogo só, hein? Com um jogo só? Porque esse jogo de 117 pontos contra o Botafogo, 116, perdão, não conta, é só na análise da semana que vem. Elinho, então, na armação. Nas alas, tem o Cordero Bennett do São Paulo e o Thomas Cooper do Brasília e os pivôs, a dupla de Lucas. Acho que tem um complô aqui. Lucas Doria e Lucas Dias. Lucas Doria do Paulistano e Lucas Dias do César Franca. O sexto homem é Gabriel Jaú do Flamengo e Lucas Guanais. Agora fala desse nosso quinteto, dessa nossa seleção. A gente falou muito pouco do Bennett, mas o São Paulo, né, teve 3 partidas nessa semana, 2 vitórias e 1 derrota, e o Bennett foi fundamental, né, principalmente após a lesão do Fischer. O Bennett tem assumido a responsabilidade do São Paulo, não só na organização, mas também na pontuação. Vale lembrar também, é claro, que o Bennett é um cara muito bem fisicamente, né, que ele tá jogando mais de 30 minutos quase todo jogo, né? Todos os jogos, melhor dizendo, desta semana. Para vocês terem uma ideia, contra o Brasília, ele fez 21 pontos, pegou 9 rebotes, deu 6 assistências. Contra o Cerrado, 15 pontos. Contra o Mogi, 31 pontos. Então, tá de fato puxando o São Paulo junto do Malcolm Miller nessa reta final, o Cordero Bennett, muito além da defesa, ele também sendo uma peça ofensiva importantíssima. Thomas Cooper, o grande nome do Brasília. Apesar da disfuncionalidade que é o Brasília em quadra, depois que não teve mais chances de pegar playoff, fez uns jogos muito mais disputados do que quando tinha chance de pegar playoff. Sem pressão. Né? Vejam só. O Brasília melhorou de rendimento nessas últimas 2, 3 semanas. Isso não dá pra gente negar, mas não tem conseguido vencer e claro, tá lá na lanterna. Mas nesta semana, Thomas Cooper fez um jogo contra o São Paulo, fez 18 pontos, 8 rebotes e 7 assistências. Contra o César Franca, num jogo que terminou 105-100, o Cooper fez 26 pontos, 4 rebotes e distribuiu 15 assistências. É quase um Elinho. E depois contra a Unifacisa, aí já no domingo, 21 pontos, 6 rebotes, 2 assistências, e assim, aproveitamentos altos, né? Contra o Franca, que ele fez 26 pontos, 50% do perímetro. Contra a Unifacisa, 40% do perímetro. Então é um cara que tá com volume e aproveitamento, assim como estava no início da temporada do Brasília, né? Ele caiu um pouco de rendimento lá no meio do campeonato, lá para novembro, dezembro, mas voltou recentemente, e até por isso ele vai aparecer aqui daqui a pouquinho. Já o Lucas Doria, nos 2 jogos feitos pelo Paulistano, ele foi monstruoso na ausência do Vitão, né? O Vitão fora do Paulistano por lesão e o Lucas Doria assumindo a posição aí de pivô principal, dividindo o garrafão ao lado do Brunão, que foi muito bem também. O destaque para o Lucas Doria foi o jogo contra o Caxias, né? 22 pontos, 7 rebotes,
ali um jogo muito, muito competente, de pouquíssimos erros, né? 22 pontos em 27 tentados, foi muito eficiente nessa partida. Fez um bom jogo contra o Cerrado também, com 10 pontos, 5 rebotes, 6 assistências, um pivô, vejam só, e muito bem. E o Lucas Dias, que é o Lucas Dias, e por ser o Lucas Dias, ele tá na nossa seleção. E o Lucas Dias, casualmente, só apenas sendo o Lucas Dias, fez contra o São José 24 pontos em 27 minutos, 15 pontos e 6 rebotes contra o Mogi. Lucas Dias sendo Lucas Dias, jogos corriqueiros para ele, sendo o suficiente para se destacar entre todos os pivôs do Campeonato Brasileiro, né? Vejam só. Então, Lucas Dias aqui. E de sexto homem, Gabriel Jaú. Este Gabriel Jaú está presente aqui muito por conta da grande atuação que ele teve saindo do banco contra o Corinthians. Ele conseguiu 24 pontos, melhor dizendo, 6 rebotes, 3 assistências em apenas 25 minutos de quadra. Gabriel Jaú começou as 2 partidas essa semana no banco e veio muito bem, principalmente contra o Corinthians, numa semana em que não tivemos grandes atuações de jogadores vindo do banco não, viu? Além dele, o Bennett foi um que se destacou, mas o Bennett já está no nosso quinteto titular. Você vê outro que aparece, por exemplo, Martim Cabreira, não foi assim tão relevante, assim, embora tenha sido bom pro Bauru Basquete nas últimas semanas. Hinkle também, mas fez um jogo como reserva, as outras partidas como titular, né? Então... Márcio, a mesma coisa. O próprio então, assim... Márcio também mudou. Então, realmente, aquele reserva mesmo, sexto homem, clássico, né, não apareceu tanto nessa semana. E vamos para o MVP, a corrida pelo MVP, nosso top 10, tão amado por todos, que traz no 10º lugar ele, Thomas Cooper. Bem-vindo de volta, né? Pro Thomas Cooper do Brasília. 9º lugar para Paulique do Vasco. 8º lugar, o homem tá subindo, Elinho do Corinthians. 7º lugar para Gabriel Jaú do Flamengo. O 6º lugar é com Barali do Minas. 5º lugar com Thornton do Botafogo. 4º, Dwayne Johnson do União Corinthians. Na 3ª posição, o Resta do Fortaleza Basquete Cearense. 2º lugar para Anderson Rodrigues do Bauru. E o 1º lugar é de Lucas Dias. Exato, né? A parte de cima se manteve, lá embaixo Renato Carbonari deu lugar para Cooper, né, que com as atuações da última semana subiu para a 4ª posição no ranking de cestinhas da temporada, né, tá com média de 17,4 pontos por jogo, e também o Elinho ganhou ali a posição do Paulique. Já falamos muito do Elinho, o que ele tá fazendo nessa temporada é simplesmente incrível com a camisa do Corinthians, principalmente nessa reta final, né, mais um daquele que chega forte nos playoffs, né, que chega crescendo na hora certa. E agora, fulano que tá no automobilismo, Guanais. Márcio. Foi ali a maior dúvida entre ele e Lucas Doria. Márcio fez 3 jogos muito bons nessa semana. Alaeque também fez algumas boas partidas. Eu destaco ainda mais 3 nomes. Figueiredo, do São José, Ferreira, do Paulistano, e também o Malcolm Miller, do São Paulo. Ali jogadores que tiveram grandes atuações. E a gente teve 2 caras que tiveram um jogo muito bom e outro abaixo do esperado, né? Que é o Brunão, do Paulistano, fez uma partida incrível no começo da semana e depois, agora mais nos últimos dias, foi bem discreto. Mesma situação do Rafa Oliveira pelo Caxias. Agora a gente já até falou, né, um pouco dos jogos da próxima semana, mas vou trazer aqui para vocês jogos que já rolaram, inclusive, né? O Cerrado perdeu para o César Franca 95-70, Brasília 83, Unifacisa 102, Botafogo 72, Corinthians 116, Flamengo 73, Pinheiro 59. Daí para frente, para nós aqui que tá no momento da gravação, é novidade, né? Os jogos que vão acontecer: Mogi Paulistano já nesta terça-feira. Tem Mogi Paulistano, São José e São Paulo. Na quarta, Cerrado e Unifacisa, União Corinthians e Pato Basquete, Botafogo e Pinheiros, Caxias e Minas. Na quinta-feira tem Vasco da Gama e Corinthians, Brasília e Fortaleza Basquete Cearense. Na sexta com São José e Paulistano, União Corinthians e Minas,
Caxias e Pato Basquete. Já no sábado, mais 3 confrontos aí para encerrar de vez a primeira fase do NBB com Cerrado e Fortaleza, o Vasco enfrentando o Pinheiros, e aí tem Bauru Basquete e Mogi Guanais. E tem surpresinha nesse jogo, Fábio? Tem surpresa originais 2 saídas. Ô, rapaz! Neste sábado, né, às 6 da tarde, então tem Bauru Basquete e Mogi, jogo lá do Basquete Pass, da plataforma Basquete Pass, comigo na narração e Lucas Guanais nos comentários, viu? Demorou 342 jogos da primeira fase do NBB para isso acontecer. Mas no último dia da última rodada, o último horário do NBB, no último respiro de primeira fase, aconteceu, senhoras e senhores. Uma transmissão do Duas Saídas, completa do Duas Saídas. Eu e Fábio estaremos lá esperando vocês no Basquete Pass. Se você ainda não assinou, assine por um mesinho para conferir essa última semana e também os playoffs que estão chegando por aí. Conferir a nossa transmissão, a gente já faz, né, os jogos da LDB, agora também no NBB. Show de bola! E agora, Guanais, vamos abrir para as perguntas da galera que o pessoal mandou pra gente. Exato, a gente perguntou nas nossas redes sociais, vocês se movimentaram, fizeram algumas perguntas aqui. E vamos que vamos. Começando pelo Twitter, né? O perfil DJ Opium Jones fez 3 perguntas pra gente. Só a vale primeira, algumas... Oi? Não, algumas a gente respondeu, né? Eu vou mencionar todas as perguntas, mas algumas eu não vou responder agora, porque a gente já falou ao longo do episódio, tá? Então vamos lá. Por exemplo, essa do Opium Jones. Quais as chances do Gambá, que é o Caxias, nessa reta final? A gente já falou. Se continuar desse jeito, bem pequenas, né? Tá jogando bem mal. Agora uma aqui. Quais as chances do Timão passar da primeira fase dos playoffs? Bom, nesse momento o Corinthians está pegando o Fortaleza. Muita coisa ainda pode mudar, né? Inclusive pode até ser o próprio Fortaleza, só que com mando invertido. E eu acho que isso pode acabar determinando muita coisa, né? Mas o Corinthians é aquilo que a gente falava. Ainda mais com o Elinho jogando do jeito que tá jogando, é o time que ninguém da parte de cima quer enfrentar. Sim, é um time que tem bola, né, pra passar de fase ali, pelo menos a primeira fase. Mas assim como o Fortaleza também tem bola, o São José também tem bola, São Paulo, e vai ficar tudo ali nesse meio, né? Paulistano. O próprio Paulistano, que foi inclusive a final do Campeonato Paulista, né? Vale a gente lembrar isso também. Então, são várias possibilidades ainda pro Corinthians. Ele tá na parte mais embolada da tabela. Então é muito difícil a gente saber o adversário. Bola tem, consegue sim. Não seria nada improvável o Corinthians avançar de fase, mas sim, nem um pouco mesmo. Então, tem chances. Outra pergunta, a última do perfil do DJ Opium Jones. Comparando com edições anteriores, o Pinheiros caiu de rendimento, Fábio? Lembrando de ficar em 6º ou 7º no ano passado e agora tá em 13º, hein? Caiu, né? Tem até algumas mudanças, até pensando na formação do time do ano passado, em questão de utilizar jovens, né? Eu acho que é um time que buscou até alguns outros nomes no mercado, né? De estrangeiros para reforçar o elenco. E, ao meu ver, tá abaixo, né, da expectativa, embora também, né, esse NBB tá muito equilibrado, né, tem muita... Essa parte dos confrontos tá bem decidida nos detalhes, né, então a gente vê, por exemplo, São Paulo, Corinthians, por muito tempo ali nessa primeira fase abaixo, né, das expectativas também, então o Pinheiro se encaixa também entre essas equipes. Com certeza, ainda mais se a gente for considerar também que uma Fortaleza subiu de nível, né? Que um paulistano também seguiu muito bem. Quem mais? O São José também, o Pato. Mas principalmente o Fortaleza, acho que se destacou. O Bauru é um time que melhorou do ano passado para esse. A Unifacis é outro também. Então, e o Pinheiros ficou. O Pinheiros perdeu de um ano para o outro. O Pinheiros perdeu de Kembe, o Pinheiros perdeu Rafael Mumford e o Pinheiros perdeu a Jefferson William, né, que são peças ali muito cruciais. Perdeu o Bufá também na prática, né, o Bufá fez 3 jogos, ficou lesionado, então perdeu ali um time titular, o Pinheiros, de um ano para o outro. Das peças que chegaram, Lisandro Ponte não jogou por 11 jogos só. O Aguerre não fez ali não teve o desempenho esperado. A Adiel é extremamente irregular.
extremamente irregular, inclusive ficou afastado dos últimos 2 jogos do Pinheiros. Ficou afastado. Não foi opção técnica, foi questões internas ali. Ele vai voltar para os playoffs, mas ele ficou afastado. É basicamente Jimmy e o Sasa Borominiak no segundo turno. Então sim, Pinheiros caiu de nível, mas caiu também muito por conta das mudanças no elenco. Faltou o Diallo, né? Não falei do Diallo. É um menino que ainda está em desenvolvimento, mas sozinho também não conseguiu erguer o patamar desse time. Então sim, Pinheiros caiu bastante de rendimento. Próxima pergunta, Saulo Borges. Já respondemos. Ele perguntou se o Flamengo é o grande favorito para o título da BCLA e quem poderia fazer frente ao rubro-negro no Final Four. É o Quimsa, tá? É o único time, eu acho que com condições de fazer um jogo mais duro contra o Flamengo. Mas o Flamengo é levemente favorito. Depois a pergunta do Bruno Manzano. Perguntou aqui... quem é, né? Camila Cardoso ou Cameron Blink? Cameron Blink é a pivô de Stanford no basquete universitário norte-americano. E até a semana passada, retrasada, ela estava cotada para ser a escolha número 2 do draft. Ela também é pivô. Tá? Então, no draft da NBA, a gente tem a seguinte situação. A Caitlin Clark, aquele fenômeno incrível, vai ser primeiro lugar, vai para Indiana, isso está certo com a luz. Depois, você tinha a Cameron Blink, pivô na escolha 2, e a Camila Cardoso, pivô na escolha 4. Dificilmente a Camila Cardoso iria para a escolha 3 para o Chicago, porque eles estão a fim de ala, né, para o Chicago Sky. Eles estão procurando outra posição que não a pivô. Mas, claro, draft tudo pode acontecer. Então a disputa seria, para a segunda escolha, entre Cameron Brink e Camila Cardoso. Só que a Cameron, ela estava mais bem cotada por ser, primeiro, americana, por estar numa universidade muito grande também, só que ela foi muito mal no March Madness. Ela parou nas oitavas de final e no jogo da eliminação, ela saiu cedo, estourou em falta, e ela que é tida como uma grande defensora, ela foi escolhida como uma das defensoras do ano. Mas foi justamente nisso que ela falhou nesse March Madness. Então talvez ela caia e dê espaço para Camila. Só que qual que é o grande ponto? Não faz diferença, porque tanto a escolha 2 quanto a escolha 4 são do mesmo time, são do Los Angeles Sparks. Então meio que tanto faz. Claro, seria ótimo pro tamanho da Camila e pro basquete brasileiro ela ser escolhida numa posição mais alta, até porque quanto mais alta a posição, maior o salário, sim, mas meio que tanto faz. E entre as duas, a Camila está muito melhor vista hoje nos Estados Unidos, tá? Isso é inegável. Você falou, né, na parte que a gente falou da Camila, que ela recebeu elogio de Magic Johnson, né? Foi um jogador bom aí. Um jogador bom qualquer em Los Angeles, né, inclusive. Então, né? E um cara que já foi multado 500 vezes por tampering. Tampering, gente, basicamente você seduzir um jogador, você negociar com um jogador fora do período permitido para isso, tá? Da janela de transferência. Então, assim, o Magic Johnson já foi multado por isso muitas vezes. e muitas vezes por causa de tweets, assim, tipo, elogiando um cara, tal, aí vai dali 2 dias o Lakers troca por esse cara. Tipo, por quê? Né? Então, assim, realmente muito curioso, realmente muito curioso. Próxima pergunta, do José Farias. Ele fez 3 perguntas aqui. Eu vou começar pelas mais rápidas de responder até a mais demorada. Primeira, alguma previsão do que acontecerá com o Lucas Mariano nas próximas temporadas? Lucas Mariano foi suspenso por 2 anos no antidoping, por substâncias que auxiliam o emagrecimento, só que dia 17 de abril, na quarta-feira da outra semana, será o julgamento do recurso. Tá? Então essa pena pode cair do recurso dele no dia 17 de abril, fiquem de olho. Tá? Por enquanto ele está suspenso por 2 anos. Tá? É basicamente isso. Próxima pergunta dele, José Farias Júnior, também. Não seria mais produtivo para a Liga Nacional de Basquete definir a sede do Jogo das Estrelas com antecedência? Sim, é claro que seria, só que a gente ainda está num período bem anterior, né? Que a gente pode considerar uma antecedência razoável ainda, né? Tá muito antecedente. Em outras temporadas a gente já estava sabendo, ao término de um Jogo das Estrelas a gente já sabia onde seria o seguinte, mas do ano passado para esse, por exemplo, já não foi assim, né? Então, inclusive foi a gente que anunciou,
no Duas Saídas onde que ia ser, e a gente fez isso em outubro, e tudo bem, sabe? Eu acho que não faz muita, não muda muita coisa, assim. Não anunciando em janeiro, tudo bem, sabe? Acho que é essa a grande questão. E por fim, a última pergunta do dia, perguntinha simples aí, Fábio. Como que anda a relação entre CBB e LNB? Que relação? No ai. Gente, a mesma coisa. O NBB não tá com a chancela e tá seguindo aí o campeonato normalmente. Chegou no final da primeira fase agora. O campeonato aconteceu, os jogadores do NBB estão sendo convocados para a seleção e é isso. Foi uma disputa que a CBB perdeu. Essa briga pode voltar futuramente? Pode. Mas nesse momento, a CBB tá de olho em pré-olímpico no final do seu próprio campeonato, assim como a Liga. Talvez nos próximos meses essa situação mude. Eu acho que é isso, né, Guanais? Podemos encerrar agora o nosso podcast, cada vez mais distante, mais longo. Alô, Reserval! Já por dicas culturais, vai ser negócio isso. Pô, eu já cantei Benito Paulo. Hoje é Carlos Montanari. É um sarau do Duas Saídas terminando aqui, Guanais. Até semana que vem. Até semana que vem, Fábio Toledo. E você falou de dica cultural, eu vou encerrar do melhor jeito possível. Na última sexta-feira, melhor dizendo, tivemos uma nova nomeação na Academia Brasileira de Letras. Ailton Krenak tomou posse e eu tive a oportunidade de conversar com ele no sábado, pelo meu outro emprego. E ele me falou uma coisa muito boa pra gente fechar esse podcast, que a melhor maneira de adiar o fim do mundo é só contar mais uma história. Até semana que vem, galera. E com isso a gente encerra o podcast Duas Saídas essa semana. Agradeço demais a presença, né, de vocês aqui, né, que nos escutaram tanto tempo. E a gente fica o convite, né, para a próxima semana você marcar presença aqui também, no YouTube, no Spotify, né, deixando seu like, compartilhando com a galera. E é isso, pessoal. Até a próxima semana com o fim da fase de classificação do NBB. Forte abraço. Falou!